Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma atividade do Núcleo Telesaúde Bahia. Eu sou a Deilda, trabalho na equipe de teleeducação. Essa tarde nós vamos aprender, né, e nos atualizar em relação a essa temática que está em tela, que vocês estão lendo, a constelação sistêmica enquanto solução interdisciplinar, intercultural e interreligiosa no contexto do SUS. O nosso convidado é o enfermeiro Diego da Rosa Leal, ele que vai conduzir essa apresentação. Vamos pactuar algumas situações, né, para que a gente tenha uma excelente web palestra. Aí lembrando a vocês que nós estamos ao vivo no canal do YouTube, e também que essa apresentação em PDF, ela ficará disponibilizada no site do Telesaúde. No decorrer da apresentação, nós colocamos no chat, né, para quem ainda não conhece não acompanha, né, o nosso trabalho, então a gente vai colocar aqui no chat. E também lembrando para vocês que, para que vocês pudessem participar dessa atividade, vocês realizaram uma inscrição. E nessa inscrição, vocês colocaram um e-mail, não é? Então, vocês irão receber a declaração de participação por esse e-mail que vocês informaram nessa inscrição, ok? Então, vamos convidar. Gostaria de lembrar também que temos aqui no Núcleo Telesaúde a presença da nossa colega Luísa, representando a área técnica da Pix. Então, bem-vindos e bem-vindas. Eu já falei com alguns, mas é sempre bom a gente retomar, né? A Cássia, Ana, Beatriz, Camila. Temos a equipe DGC Saúde do Homem, Thaís, Isis, Joessi, nossa colega de núcleo, Juliana, Lucas Napoli, Luiz Estevão, Mila, Priscila e Thaís. Então, convido o professor Diego da Rosa Leal. Está nos ouvindo, Diego? Posso começar Então eu apresento para vocês Diego da Rosa Leal. Ele é enfermeiro, especialista em saúde da família e constelador sistêmico. É com você, Diego. Muita gratidão, pessoal. Muita gratidão mesmo. Eu queria honrar essa comissão que me convidou para vir até aqui representar a nossa cidade, a nossa prefeitura, a nossa equipe. E eu, primeiramente, preciso honrar todos os voluntários que tornaram possível esse trabalho do nosso movimento, que tornou legitimamente um movimento de base, um movimento da atenção básica, um movimento popular, um movimento interdisciplinar, intercultural e interreligioso, legitimamente falando. Queria agradecer especialmente a equipe do RH da Prefeitura de Cabralha, que expandiu o nosso trabalho, a Secretaria de Saúde e também o Fórum, toda a equipe do Fórum aqui da comarca de Santa Cruz Cabral, especialmente o Maxwell Ribeiro, que é o coordenador de Sejus, e a nossa juíza, a doutora Tarsília. Então, a Tânia, que é a coordenadora do RH, que traz os projetos de constelação, e eu represento hoje juntamente com a secretária de Saúde. Quando a gente começa a fazer um trabalho de constelações dentro do SUS, ele está sujeito às leis sistêmicas de Bert Hellinger, que eu vou falar um pouquinho para iniciar. Então, é um pouco complexo o processo de trabalhar uma constelação sistêmica no âmbito familiar para poder partir para a constelação sistêmica no âmbito dos sistemas propriamente ditos, que pode ser qualquer grupo de pessoas, até chegar a uma constelação empresarial, institucional ou organizacional. Então, foi por esse processo que nós passamos ao longo de muitos anos, e eu vou tentar resumir aqui hoje, permitindo que vocês façam alguns recortes através de perguntas específicas no final da apresentação. Nós começamos olhando para a constelação sistêmica ao perceber o conjunto das PICs, as 29 práticas integrativas através do nosso grupo voluntário e também outras práticas integrativas. O contato com esse grupo voluntário se legitimou através de um projeto de extensão, que foi a sua segunda vertente lá das faculdades integradas do extremo sul da Bahia, Unesul Bahia, onde eu sou um dos servidores, agora estou até de licença.
e a gente fez um contato com a Universidade Federal do Sul da Bahia, uma pactuação através do laboratório de PIX, que fez com que esse projeto de extensão tomasse mais força junto com o voluntariado. E aí nós começamos legitimamente a trabalhar nesse contexto da rede de atenção psicossocial, e trabalhando primeiramente no CAPS, era no voluntariado e no CAPS, que se executavam as ações do laboratório, além do próprio projeto de extensão, até que a Prefeitura de Cabralha percebeu que não era suficiente deixar somente no CAPS, e nem somente dentro do programa Cuidando do Cuidador, onde os funcionários tiveram foco especial, e foi por essa razão que o RH decidiu trabalhar não só com servidores, não só com indivíduos, não só com projetos terapêuticos singulares, mas começar a trabalhar equipes. Então, nós começamos a constelar não somente equipes, né, das unidades de atenção básica, mas também o CREAS, o CRAM, o Fórum. Então, para a gente poder entrar nesses detalhes, a gente precisa lembrar do trabalho de Hellinger. O Hellinger, então, ele era um pastor, um missionário alemão, que conviveu na época da Segunda Guerra, sofreu muitas dificuldades na Alemanha, determinadas perseguições, inclusive, que o levou a servir em missão lá na África do Sul. E lá na África do Sul ele começou a exercer o ministério dele junto aos Zulus, as experiências dele de troca com grandes terapeutas, como o próprio Jacob Levi Moreno, que é o precursor do psicodrama, e várias outras autoridades, como a Virginia Satir, da terapia familiar, os seus estudos, fez com que ele fosse gradativamente se aprofundando. Seu ministério durou muitos anos lá na África do Sul, até que ele retornou para a Alemanha. Ele estudou, se aprofundou na psicologia, se especializou na linha da Gestalt e depois contribuiu com o trabalho dele, que pode-se dizer assim, a grande contribuição dele para a humanidade, cientificamente falando, foram as leis do amor. Então, as leis do amor estão descritas no livro As Ordens do Amor. E é interessante que cada um possa ir atrás e ver o último livro de Hellinger, escrito por ele. Poucos livros que falam sobre as constelações foram escritos diretamente por Hellinger. E muitas pessoas o seguem, o admiram, lendo os seus livros que foram escritos pelos seus discípulos, os seus alunos, né? Então, o livro, esse que eu refiro e que eu sugiro a leitura é Meu Trabalho, Minha Vida. Meu Trabalho, Minha Vida, ele tinha mais de 90 anos quando escreveu. E para quem quiser se aprofundar na constelação e entender realmente um pouco mais a profundidade dela, precisa ler o livro A Fonte, não precisa perguntar pelo caminho. São alguns dos livros mais profundos de Hellinger. Tem vários outros que eu vou estar citando ao longo desse trabalho. Então, a gente está olhando agora para a constelação saindo do CAPS, indo para RH, indo para vários equipamentos dentro da rede de atenção psicossocial, se espalhando nos postos da atenção básica aqui em Cabralha, depois indo para a média complexidade, trabalhando com um conjunto de equipes, e depois a gente está olhando para essa abordagem sistêmica de Hellinger, chegando até mesmo em empresas parceiras, se espalhando para o terceiro setor. Aí a gente vê a Prefeitura de Cabralha trabalhando de forma sincrônica com várias empresas dentro de Cabralha e depois parceiros até mesmo fora de Cabralha. Como isso foi possível? Como isso foi possível? Foi através de a integração de várias práticas integrativas. Por exemplo, por que eu citei o fórum no início? Porque nós temos o grande movimento da justiça restaurativa. E aí o que acontece? O Sejusc, que trabalha no movimento da cultura de paz, assim como a educação, aí a gente coloca a educação, o programa Saúde da Escola, tudo linkado, começando a trabalhar esses ambientes. Aí a gente passa a olhar não somente os agentes de saúde, os técnicos de enfermagem, as equipes, que era o foco do início, e olhar também para professores e servidores públicos no geral. Então aí a gente vê grandes equipes entrando no jogo do amor, né? Por quê? A gente percebeu aqui em Cabralha, percebeu em Porto Seguro, percebeu no extremo sul baiano, percebeu pelo relato de várias equipes da Bahia, dificuldades de relacionamento, tanto de forma intersetorial como intrasetorial. Muitas dificuldades, por exemplo, de comunicação. E aí a constelação familiar ela
toma uma força muito grande, que daí você tem as práticas restaurativas, os círculos de paz, lá do Sejusc, aí você tem a terapia comunitária integrativa do professor Adalberto Barreto de Paula, daí você tem outras vertentes de abordagem, como a comunicação terapêutica da enfermagem, que torna possível uma abordagem híbrida. A gente começa a trabalhar, então, no online, em plena pandemia. A gente pega a nossa equipe do NASF, onde eu atuei por 3 anos, eu atuei 10 anos no CAPES, depois mais 3 anos no NASF. Então, a gente pega, desmonta a nossa equipe do NASF no início da pandemia e começa a trabalhar em vários pontos, incluindo a unidade sentinela de Covid. Eu fiquei alguns meses na linha de frente, depois, junto com a psicóloga do NASF, começamos a atender online. Aí nós começamos a perceber que a constelação era uma das melhores ferramentas que nós tínhamos, junto com a terapia comunitária, porque nos permitia trabalhar várias equipes em vários pontos da cidade. Nós conseguimos executar procedimentos na zona rural. Então, isso aí foi extremamente importante para nós, porque nós, teoricamente, não poderíamos manter contato físico. Isso foi nos primeiros meses. Mas, através das constelações, demandas foram aparecendo. Então, a gente tinha o reiki, a gente tinha a auriculoterapia, que começou a surgir como uma necessidade, porque alguns casos já... Licença, desculpa. Oi, desculpa interromper, porque você está no celular, né? Aí nós conseguimos compartilhar daqui. Veja se você consegue abrir sua câmera, por gentileza. E mais uma vez... Então, aí nós já começávamos a levantar várias questões que se resolviam indo para o corpo, de maneira sensorial. Então, a abordagem da constelação ela é baseada na fenomenologia, e ela trabalha muito com a parte sensorial. Então, as constelações e a terapia comunitária, elas juntas identificavam casos que precisavam ir para o corpo, uma abordagem sensorial. Então, entrava a auriculoterapia, entrava o shiatsu e outras ferramentas da medicina tradicional chinesa. Então, nós percebemos que, às vezes, fazíamos uma constelação de um indivíduo, né, do seu contexto familiar, que tornava necessário que se fizesse a constelação de uma equipe toda. E, às vezes, acontecia o contrário. Nós fazíamos a constelação de uma equipe inteira, que mostrava que tinha 1 ou 2 indivíduos que tinham que constelar de maneira individual. As constelações eram sempre realizadas ou eu com a assistente social, a Laine Marley, ou eu com a psicóloga, a Nádia Costa. Às vezes foi feito de forma, assim, com uma equipe maior, mas foram exceções. Por exemplo, teve uma equipe da zona rural, a equipe lá da zona onde fica o MST, que foi uma equipe onde teve uma mobilização muito grande da comunidade, e a liderança do MST esteve presente, com bandeira, com tudo, de forma muito representativa. Nesse dia fomos eu, a Laine e a Nádia, e fizemos uma abordagem híbrida, uma miscelânea de técnicas, incluindo educação popular, as questões do controle social. A gente fez uma miscelânea de coisas, conseguimos acalmar uma reunião muito tensa, e terminou todo mundo na comunidade comendo galinhada. Foi todo mundo comer galinhada, foi uma coisa muito bonita, muito gostosa. Então, essa foi uma das experiências. A gente conseguiu constelar quase toda a zona rural, faltou uma equipe só, que ainda nós não constelamos, né? Teve constelações dessa parte que cuida da área de violência, que também foram muito tensas. E teve uma escola em específico, que é uma escola onde fica a área mais tensa com relação ao tráfico, que foi muito difícil. Os professores estavam muito preocupados, muito tensos, literalmente com medo. Então, cada um desses equipamentos tem uma história singular. Dá para fazer praticamente um artigo científico de cada microárea, dá para fazer recortes muito bonitos, né? Então, quando a constelação é integrada com outras PICs, ela fica muito mais potente. Eu até nem sei se eu conseguiria afirmar que todos os lugares que nós fizemos foi realmente uma constelação. Tem uma diferença da constelação enquanto técnica de uma abordagem sistêmica. Nós temos, com certeza, deve ter algum médico aí ouvindo a palestra que tem a visão sistêmica. Tem algum outro profissional de uma outra área, um odontólogo, que trabalha com visão sistêmica. Nós temos várias pessoas que trabalham com esta visão. Então,
muitas vezes nós íamos nas unidades e fazíamos dinâmicas sistêmicas, que para alguns assumiu o efeito de uma constelação, para outros não. Quando você faz a indução de uma meditação, você não sabe o que vai acontecer. Na maioria das vezes, aquilo que é chamado de foi fazer uma constelação. Na verdade, foi uma dinâmica intercultural que trabalhou uma poética, e a partir dessa poética teve efeito ou não. Na maioria das vezes, as pessoas que estão lá se sentem mais aliviadas, mais relaxadas, mais tranquilas, começam a olhar mais para a solução. Muitas pessoas começam a se conectar mais com a sua ancestralidade. Até mesmo percebemos que alguns se preocupam em começar a olhar a árvore genealógica, pesquisar, montar seu genograma, coisa que não haviam feito antes. Alguns dos servidores começam a se aproximar mais dos seus familiares, né? E em todas as equipes, de maneira geral, a gente percebe que houve uma melhora nos relacionamentos de equipe. Certo, agora eu vou precisar que vocês avancem o slide para mim. Certo, só um instante. Pronto. Certo. Então, essa coisa da aproximação intersetorial, interdisciplinar, foi muito, muito interessante, porque nós fomos adotados aí pela doutora Joana Angélica, que talvez esteja nos assistindo agora, de Salvador. Ela é uma psicóloga com uma ampla experiência, trabalha com a Revipsi, ela trabalha com a Clínica Interação, ela veio trabalhando com nós, assim como vários outros aliados, através da rede. Ela nos ajudou a fazer, né, construiu junto com a gente o primeiro artigo científico que retomou a história do voluntariado, que retomou a forma como nós tínhamos os números que estavam no ESUS, organizou tudo isso que foi apresentado lá na Câmara de Vereadores hoje, pela Mancai Barra e pela Laine, essa colega que eu citei anteriormente. Então, a gente está fazendo um empoderamento sistêmico cada vez maior, tanto dentro da cidade quanto fora da cidade. Nós começamos a trabalhar a constelação de forma interestadual. Nós começamos a trabalhar com Belém do Pará, nós temos o Rafael Cabral, que é nosso consultor técnico, nós começamos a trabalhar com São Paulo, começamos a ministrar cursos sistêmicos através da internet, alguns cursos híbridos. Então, nós estamos trabalhando no eixo com Brasília também e com Salvador. Em Brasília, nós temos uma base muito forte, porque lá no município de Planaltina, eles fazem já mais de 30 anos as PICs, eles têm voluntários que fazem constelação lá, e eles fazem automassagem online. Então, a automassagem online é muito interessante porque ela traz os meridianos, ela traz a visão da acupuntura, essa visão sistêmica de forma mais profunda. Então, é muito interessante que a gente faz uma constelação, depois participa de automassagem, ou faz automassagem, depois participa de uma constelação. Aí, de tempos em tempos, participa de uma terapia comunitária, que ela é integrativa e sistêmica. Também tem a mesma leitura. Então, a gente vai fazendo esse bate-bola entre uma prática e outra, fortalecendo tanto a parte clínica de alguns projetos terapêuticos singulares específicos, vai fortalecendo a parceria entre as prefeituras e também entre os setores dentro de uma mesma prefeitura. A gente chegou a montar um conselho intersetorial aqui em Cabralha, que tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, junto com a Saúde. E agora está fortalecendo o movimento, junto com o Fórum, claro, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Turismo. Então, as pessoas já estão olhando agora, vamos fazer eventos em Cabralha, vamos fazer eventos sistêmicos que traga, junto com a professora Elisete dos Florais, junto com a professora Sandra da Constelação, que foi uma das minhas professoras, né? Outras pessoas que são bem respeitadas, e aí as pessoas vêm em Cabralha, fazem o turismo, aprendem, também descansam, né? Fazem o turismo saudável, e tudo isso vai trabalhando economia solidária. Então, esse conselho intersetorial deu muita força para as práticas integrativas. E esses cursos sistêmicos são muito úteis, além da parte clínica, da parte da economia solidária, porque tem pessoas que estão desenvolvendo uma nova profissão agora, com as PICs. Você ainda tem a questão do matriciamento da rede de atenção psicossocial.
A gente está fazendo especificamente um matriciamento em práticas integrativas de complementares de saúde, com esses cursos, mas também está fazendo um matriciamento em saúde mental, porque vai trabalhando lado a lado com a equipe do CAPS, e aí vai trabalhando resiliência emocional, vai trabalhando violência, enfim, vai trabalhando inclusão. Aí a gente tem as questões do autismo muito presentes. Aqui a gente tem uma associação, a Associação APDESC, que vai trazendo, assim como outras organizações não governamentais que vêm trazendo também suas causas, e a gente sistemicamente vai incluindo. A gente tem várias pequenas empresas trabalhando juntas no desenvolvimento das PICs e também trabalhando no apoio institucional ao Sistema Único de Saúde. Vou pedir para avançar o slide. Então, aqui é uma das citações que eu considero como poéticas, né? A gente pega, faz oficinas de escrita, entre vários outros tipos de constelação. Tem tipos de constelação que são ocultas, tem outras que não falam nada, que é só baseado no corpo, como, por exemplo, a constelação reconstrutiva da docente venezuelana Carola Castilho, né? Também chamada de constelação xamânica, porque ela só vai trabalhar o corpo reconstruindo memórias ancestrais. Então, eu vou ler aqui para vocês. A minha prática de PICs iniciou em um projeto especial de gestão no grupo de tabagismo. Depois expandiu para projetos sociais, depois CAPS, depois RH, depois NASF, depois para o Conselho Intersetorial da Prefeitura e enquanto equipe para as várias instituições cadastradas da organização civil organizada no Programa Voluntário de Promoção de Saúde Integral. A rede da Prefeitura de Cabralha, uma cidade sistêmica, é ilimitada. Podemos dizer, sistemicamente, que o céu é o limite. Então, foram frases entusiastas que eu soltei em uma das várias oficinas de escrita sistêmica, onde a gente olha para esse ideal de Hellinger, né? A fonte não precisa perguntar pelo caminho. A gente que trabalha com a docência, que trabalha com TCC, que trabalha com escrita científica, muitas vezes esquece de olhar para a fonte. E é o contrário da constelação. A constelação ela vai trabalhar direto na fonte, que é esse centro do meu coração, esse centro vazio, que é o que o Hellinger fala tanto, quando ele diz que o essencial é simples. E, através desse centramento, dessa meditação, do método fenomenológico, que trabalha observação, percepção, compreensão, intuição, aquela intuição relacionada com a sensação que Carl Gustav Jung falava tanto, para então chegar na sincronicidade. Então, eu tenho que trabalhar com a poética, olhando direto para a fonte, sentindo no meu corpo, eu posso sim me sincronizar. Eu começo me sincronizando comigo, depois eu me sincronizo com a minha família, com a minha equipe, porque a equipe de trabalho fica tanto tempo com a gente que é praticamente uma outra família. E aí eu começo, dentro de um movimento, a sincronizar várias equipes em um movimento maior. Então, é isso que está acontecendo em Cabralha, é isso que está acontecendo na rede Pix Bahia, através da linda integração promovida pela CESAB, e é isso que está acontecendo no nível interestadual, através de alguns estados que são um pouco mais mobilizados do que outros. Alguns estados atentam mais para utilizar as ferramentas online do que outros. Então, como vocês já devem ter ouvido falar, a constelação é altamente polêmica. Altamente polêmica. O Conselho de Psicologia ele já se manifestou a respeito. Então, a gente não faz constelação de qualquer jeito, de qualquer forma, para todo mundo. Não, tem muitos critérios que não tem como falar agora. Eu não tenho como me deter em detalhes técnicos. Então, o que eu posso fazer é que, para fazer de uma maneira bem feita dentro do SUS, precisa de uma boa equipe interdisciplinar, que é para poder discutir os casos clínicos e poder olhar. Esse é o melhor momento para se fazer uma roda sistêmica? Com estas pessoas, é um bom momento? É um bom momento? Vou pedir para avançar o slide. Este aqui
é um outro poema que eu não vou ler agora. Ele é provocador. Né? Ele faz esse confronto da escrita científica com a escrita poética. Ele olha para a metáfora. Eu vou apenas deixar para vocês, para aqueles que quiserem ler, né? Aqueles que se empolgarem no assunto. Né? E vou trazer para vocês aqui um exemplo, antes de vocês verem um exemplo de como isso funciona. Eu trouxe aqui para vocês, ó, um tambor xamânico. O tambor xamânico, ele é um instrumento folclórico, um símbolo, ele é muitas coisas, dependendo de quem vê, a forma como você vê. O tambor xamânico, ele foi feito aqui por mim mesmo, em uma vivência com um facilitador, e ele é uma das muitas práticas integrativas que eu venho estudando, tenho feito vários cursos para poder me qualificar, para poder entender essa coisa de 29 práticas integrativas que o Ministério traz. Então, eu entendo que eu nunca vou entender. E eu entendo que eu nunca vou entender. E eu também aceitei o que Hellinger fala, que constelação não é para entender. Constelação é para sentir. É uma abordagem sensorial. Certo, eu entendi. Agora, para o outro entender isso é uma complicação. Então, quando eu pego, por exemplo, um tambor xamânico, quando eu vou para uma unidade com tambor xamânico, nossa, eu enfrento um desafio. Algumas pessoas vão me amar, outras vão me demonizar, porque eu estou com um tambor xamânico. Então, a gente precisou, com algumas pessoas, com algum público específico mais interessado, ou que tem mais necessidade das PICs, em uma discussão mais profunda, mais filosófica. E foi por isso que, de apenas cursos, começamos a organizar uma escola sistêmica mesmo. Aí nós pegamos lá as várias práticas, por exemplo, você tem auriculoterapia. Em vez de dar uma formação simples, você vai ter a formação simples com uma formação mais avançada, sistêmica. Você vai pegar lá o shiatsu, uma abordagem mais simples e uma abordagem sistêmica. Você vai pegar o reiki, você faz a formação de reiki, daí você tem lá aquele profissional do reiki, do nível 1, do nível 2, do nível 3. Você tem a formação de mestre de reiki, e aí você tem como se fosse um aprofundamento, que seria o reiki dentro da abordagem sistêmica. Nós vamos nos aprofundar na filosofia para que nossa estratégia pudesse tomar mais força, para que também a gente pudesse discutir melhor com os vários municípios da Bahia e de fora da Bahia. Então, a forma como isso acontece na prática, muitas vezes é muito simples, como eu citei antes. Pode ser simplesmente uma dinâmica pedagógica. A gente faz uma dinâmica pedagógica, sistêmica, que para alguns tem um efeito poderoso. E pode ser através de uma meditação. Então, eu posso promover uma meditação para vocês aí, muito tranquila, através desse tambor xamânico. E eu, muitas vezes, posso fazer isso em alguns lugares, quando eu vou em algumas equipes. Pronto, pode ser feito de forma presencial, pode ser feito de forma online. Então, antes de abrir para as perguntas, eu queria provocar vocês fazendo uma meditação, tá bom? Posso fazer, professora? Você, aqui é o seu último slide, pronto. Então, nós vamos descompartilhar só um instante. Posso fazer uma vivência meditativa com o povo? Posso começar, né? Sim, professor, pode. Eu gostaria de pedir a vocês, como em qualquer meditação, que vocês ficassem um pouco mais à vontade. Onde quer que estejam, fiquem um pouco mais relaxados. Se possível, coloquem os pés no chão, os pés descalços. Respire mais profundamente. Puxa o ar, conta até 3, solta o ar, conta até 6. Faça do seu jeito, da sua maneira. Tenta prestar atenção nos movimentos da respiração. Presta atenção no peito, nas pernas, nos braços. Presta atenção na sua respiração. É uma meditação muito simples e muito poderosa. Presta atenção na sua respiração.
e começa a repetir na sua mente: estou aqui somente para mim. Eu que vivo cuidando dos outros, agora estou sendo cuidado. Estou aqui somente para mim. Eu que vivo cuidando dos outros, agora estou sendo cuidado. Puxa o ar, conta até 3, solta o ar, conta até 6. Se você for um reikiano, começa a desenhar os símbolos do reiki. Se você for um cristão, começa a fazer uma oração. Se você for de qualquer outra fé, não importa qual seja, se conecte com o seu poder superior, independente qual for a forma. Mas tenta sair um pouco da mente. E aí você começa a ouvir o tambor de uma maneira diferente, com outros olhos. Sem julgamento. Só no som. Assim você imagina o seu pai atrás do ombro direito, colocando as mãos no seu ombro. E você imagina a mãe atrás do ombro esquerdo. Depois disso, você imagina os avós atrás dos pais. E os bisavós atrás dos avós. Você pode continuar imaginando, tantos quantos você conseguir, sabendo ou não sabendo o nome deles, conhecendo ou não a sua face, tendo visto ou não fotos deles. Olha diretamente para os cabelos, para os olhos, para a cor da pele, para as roupas, para as suas características. Vai olhando para os dois lados da árvore. Tanto a árvore do pai, quanto a árvore da mãe. Aos poucos, você deixa eles saírem de trás de você e fazer uma ciranda. Deixa sua mente viajar nessa ciranda. Presta mais atenção na sua respiração. Vai se conectando com você mesmo, com sua ancestralidade. Uma meditação muito simples, muito tranquila, mas que mexe com questões profundas. Então vai olhando para esses ancestrais e vai agradecendo eles. Vai dizendo a eles: papai, mamãe, vovós, todos vocês, obrigado por terem me dado a vida. Obrigado por ter me feito quem eu sou. Também em homenagem a vocês, eu estudei. E estou aqui hoje para contribuir com o meu legado para a ciência e para a comunidade. Também em sua homenagem, eu sou um profissional da atenção básica. Eu sou um profissional do povo e participo do controle social. Que educo por palavras, mas também por exemplo. E que tenho feito de tudo para fazer coisas boas e saudáveis. Também em homenagem a vocês. Eu os reverencio. E eu curvo meu pescoço, todo o meu corpo, reverenciando vocês. Nada que eu diga, nada que eu faça vai ser suficiente para agradecer essa vida que me deram. Vai botando os pés no chão, vai se espreguiçando, vai sentindo o seu corpo, vai respirando mais tranquilamente. E se alguém quiser, pode ligar o microfone contando para nós como foi que se sentiu. Se essa meditação teve um efeito sensorial e fez com que você se sentisse melhor, você pode contar. Se não se sentiu bem, pode contar também, que depois eu atendo online.
Não tem problema. Dou-lhe uma. Aqui ainda estão aí agradecendo, viu, Diego, pelo aprendizado. Joyce diz aqui que está aprendendo muito. A enfermeira Thaís Dourado está agradecendo e desejando mais leveza, né? Para todos, né, Thaís? Bem, se você me permite, Diego, enquanto o pessoal aqui se resolve, né? Se concentra para fazer as perguntas ou fazer considerações, eu vou abrir a câmera de Luísa, nossa colega aqui da área técnica de Pix, para que ela possa conversar com você. Por favor. Abriu. Boa tarde. Boa tarde. A todos os presentes, né? Eu acho que a expressão aqui é de extrema gratidão, não só por esse momento que nos revelou assim, abriu muito mais horizonte, principalmente quando você abordou esse Conselho Intersetorial da Prefeitura. Porque para nós, dizendo assim no popular, é o pulo do gato para que a gente possa implementar políticas públicas, né? A gente não faz nada sozinho. E vocês estão trazendo um grande exemplo, já trouxeram naquele encontro de municípios, né, que nós fizemos, que teve a brilhante participação de Cabralho, né? Eu não me apresentei, né? A Deilda falou, eu sou Maria Luísa, eu sou enfermeira, sou colega, trabalho na área técnica de Pix desde 2015 e de 2016 até 2019 nós trabalhamos muito com a construção de um documento técnico que pudesse nortear a nossa política estadual de práticas integrativas. E, diante do que você coloca aí, a gente sabe que é um documento técnico que tem que ser todo dia atualizado, não é? Inclusive para que a gente possa estar efetivamente colocando a constelação familiar. E esse é um debate que a gente vai ter que aprofundar, porque é preciso muita leitura para que a gente possa realmente entender a importância, né, dessa prática dentro do Sistema Único de Saúde. E o que eu acho fantástico é você trazer essa articulação com o terceiro setor, com as instituições privadas, né, mas com foco no Sistema Único de Saúde, que é onde a gente constrói política pública e dá acesso igualitário, equânime, integralizado a toda a população, não é? Então, a gente tem essa política que foi aprovada em 2019 e que nós gostaríamos aqui de pedir às pessoas presentes que busquem se apropriar, porque ali nós temos diretrizes concretas, específicas, e a gente só vai conseguir fazer acontecer as práticas integrativas como a gente acredita, no momento em que a gente realmente conseguir fazer essa aproximação, principalmente com gestores e controle social, que é ali onde está representada toda a sociedade, certo? E a gente tem que fazer realmente essa ponte, essa articulação, não é? Então, eu reitero que ninguém faz nada sozinho, que eu acho muito bom a gente ter na Bahia um município que está trazendo esse exemplo, né, essa força e essa capacidade dessa articulação, certo? E dizer para vocês que essa atividade de hoje, ela consta, né, essa parceria que nós temos aqui com o Telesaúde, ela consta da nossa agenda da área técnica de práticas integrativas e complementares, porque nós temos um plano operativo anual. Esse plano foi construído com a Rede Pix Bahia. Eu quero enfatizar aqui que nós temos uma grande articulação com a Rede Pix e digo para vocês que nossas ações são muito sustentadas por essa Rede Pix Bahia. Então, você está trazendo para a gente que a gente está no caminho certo em relação a esse trabalho compartilhado, certo? Então, quero pedir a todo mundo que está aqui que busque se integrar na Rede Pix. Coloque aí seus telefones para que a gente possa estar fortalecendo essa rede.
Eu quero informar também, sem querer me estender muito, Adeilda, que a gente está entrando no maio das práticas integrativas. O ano passado nós tivemos assim um mês de maio super intenso em relação à comemoração da Política Nacional de PIX, que essa também é algo que a gente precisa rever, precisa ser revista em algum momento. E aí a gente vai soltar uma grande programação também durante esse mês de maio de 2023. Gostaria que vocês também acompanhassem e participassem com oferta de práticas. A gente vai ter oferta de práticas, estamos incentivando que todos os municípios implementem essas práticas, né, e ofertem essas práticas, façam mesa de discussão, façam atividades para que a gente possa, como no ano passado a gente trouxe como tema central o Florescer das PICs no estado da Bahia, e esse ano nós estamos trazendo as PICs na promoção da saúde humana e planetária. É o tema do nosso encontro e a gente gostaria de contar com todo mundo e agradecer bastante a você e a todos que estão aqui participando dessa web palestra. Eu não tenho pergunta para fazer, porque você me deixou no último. Eu só preciso ir debruçar sobre as referências que você trouxe, que aí é que as dúvidas vão aumentar. Muita gratidão. Bem, depois dessas palavras, né, tão acolhedoras de Luísa, aqui nós temos os agradecimentos, Diego, se você quiser trazer mais em suas considerações, algo que possa estar contribuindo para os profissionais de atenção básica, dizer para vocês, Érica está perguntando, está sem vídeo? Não, querida, estamos vendo e ouvindo, veja aí seu aparelho aí, por gentileza. Então, Diego, em nome do Telesaúde e também em nome da área técnica, né, que está aqui representada por Maria Luísa, a gente agradece a sua participação. Thaís está aqui, a enfermeira, parabenizando, né, pela atividade e que deseja desenvolver lá em Correntina, né, esse trabalho que você tão bem nos mostrou. Então, aqui também estou agradecendo a Luísa. Então, é com você, Diego, as suas considerações, sua percepção, né, e suas considerações em relação a essa atividade também. Eu queria dizer as coisas que são repetidas sempre lá na ANEPS. Lá na ANEPS a gente sempre fala, ninguém solta a mão de ninguém, né? E realmente precisa ser assim para funcionar em rede. Então eu queria pedir assim que o Telesaúde compartilhasse o número do nosso projeto social, que é o 073 999 31 0980, todos esses profissionais, que a gente está super aberto para as parcerias com todas as cidades do Brasil. A gente pede que vocês nos sigam no Instagram, o @saudeintegral.pix, porque é a maneira da gente estar andando junto nas redes, nas nuvens, né? A gente olha muito na acupuntura a questão do Ti, da energia, né? E a questão da constelação, ela olha para o campo morfogenético. Olha que loucura! É o que vem antes da energia. É uma maluquice. É para isso que a gente olha. E eu recomendo também, para quem gosta de física quântica, é muito curioso para essas coisas, para ler o livro do biólogo, parapsicólogo inglês, cientista famosíssimo, que é o Rupert Sheldrake. Ele fala, ele é uma nova ciência da vida. Então, já que a Luísa quer se debruçar e se aprofundar, então vamos enlouquecer juntos, vamos lá. Né? Uma nova ciência da vida, olhando para os campos morfogenéticos. Então, entra no nosso campo morfogenético, manda um WhatsApp, curte lá no Instagram, manda uma mensagem, né, no Instagram para a gente caminhar juntos. Como a Luísa disse, entra na Rede Pix Bahia, que ali na Rede Pix Bahia que a coisa está fervilhando. Quem está pioneirizando, sistemicalizando o Brasil
é a rede Pix Bahia. É muito bonito o movimento, não tem como comparar, sabe? Os outros estados, tem alguns estados que estão muito fortes também, como São Paulo, né? O próprio Ceará. Mas a rede Pix Bahia não é à toa que foi na Bahia que o Brasil, né, renasceu. Então, fica aqui, ó, um beijo na testa de todo mundo, um abraço apertado, muito acolhedor em nome de Cabralha, e venham nos visitar. Venha aqui visitar o polo aqui com o professor Ubiraci Patachó, venha fazer formação de terapia comunitária integrativa na beira da praia, né? Venha fazer acupuntura aqui no centro, no Espaço Flor de Lótus, que é um fenômeno também. Venha no Instituto Terra Mater conhecer as abordagens xamânicas. Enfim, tem vários pontos de Pix aqui em Cabralha. Se você não vivenciou direito, venha aqui fazer um turismo bacana e sentir o poder dessas práticas integrativas, certo? Um abração, gratidão mais uma vez pela oportunidade, vocês são incríveis. Muito bom andar com vocês. Nós que agradecemos. Eles estão querendo aqui o contato no chat, Luísa está colocando, da área técnica, né, de Pix. Então, hoje à tarde, aqui no Telesaúde Bahia, o professor Diego Leal, ele falou sobre a constelação sistêmica enquanto solução interdisciplinar, intercultural e interreligiosa no contexto do SUS. Então, mais uma vez lembrando que vocês irão receber a declaração de participação pelo e-mail que vocês informaram na inscrição. O professor Diego colocou aqui no chat o telefone de contato. Também volto a lembrar, né, porque pessoas chegaram posteriormente, então é sempre bom a gente estar relembrando que esse material ficará disponibilizado no site do Telesaúde. Então, vocês depois, eu coloquei também no chat o nosso link para que vocês possam ter acesso a esse material. Então, forte abraço mais uma vez para a Luísa, para o professor Diego e para todos os colegas que estão aqui na sala com a gente. Então, em nome da equipe do Telesaúde Bahia, eu encerro essa atividade, desejando para todos e todas um excelente fim de tarde, né? E um excelente trabalho no espaço em que vocês estão. Até a próxima.